O brilho final. A história das anãs brancas. O que acontece quando uma estrela chega ao fim de sua vida? Será que ela simplesmente desaparece ou continua a brilhar, mesmo que de forma silenciosa? No vídeo de hoje, vamos explorar uma das fases finais mais enigmáticas da vida estelar, as anãs brancas. Elas são estrelas que passaram por explosões violentas, mas continuam existindo como pequenos pontos de luz no cosmos, um brilho final que perdura por bilhões de anos. Prepare-se para conhecer a história das anãs brancas e entender o que elas podem nos revelar sobre o futuro do universo. O ciclo de vida das estrelas. Para entender o que é uma anã branca, precisamos primeiro falar sobre o ciclo de vida das estrelas. Tudo começa com uma nuvem de gás e poeira no espaço chamada nebulosa. A gravidade faz com que essas partículas comecem a se agrupar e, eventualmente, forma-se uma estrela. Durante a maior parte de sua vida, uma estrela passa por uma fase chamada sequência principal, na qual ela está em equilíbrio. Nesse estágio, as estrelas convertem hidrogênio em hélio através da fusão nuclear, liberando uma quantidade enorme de energia. É essa energia que vemos como luz e calor, e que mantém a estrela viva. No entanto, o combustível de hidrogênio não dura para sempre. Quando ele acaba, a estrela começa a mudar. Estrelas massivas terminam suas vidas em explosões espetaculares, conhecidas como supernovas, mas as estrelas de massa menor, como o nosso Sol, têm um destino muito diferente: a transformação em gigante vermelha. Quando uma estrela de massa semelhante ao Sol esgota seu combustível de hidrogênio, ela entra em uma fase chamada gigante vermelha. Nessa etapa, a estrela começa a queimar hélio em vez de hidrogênio, causando uma enorme expansão de suas camadas externas. Imagine o nosso Sol se expandindo tanto que engoliria os planetas Mercúrio, Vênus e talvez até a Terra. Durante essa fase, a estrela é instável e pode perder grande parte de sua massa para o espaço, criando nebulosas planetárias. Esses gases expelidos podem ser vistos em telescópios como belas nebulosas coloridas, mas o núcleo da estrela permanece no centro, em um processo de encolhimento. Esse núcleo compacto que sobra após a fase de gigante vermelha é o que chamamos de anã branca. O nascimento de uma anã branca. Então, o que exatamente é uma anã branca? Ela é o núcleo remanescente de uma estrela que já passou por sua fase ativa. Uma anã branca é extremamente densa, composta principalmente de carbono e oxigênio. Imagine algo com o tamanho da Terra, mas com a massa de uma estrela. Para ter uma ideia, uma colher de chá de matéria de uma anã branca pesaria cerca de 5 toneladas. Aqui na Terra, as anãs brancas não possuem mais fusão nuclear em seus núcleos. Isso significa que, ao contrário das estrelas vivas, elas não produzem mais energia. O que as faz brilhar é apenas o calor residual que ainda possuem. Com o tempo, elas esfriam lentamente e ficam cada vez mais escuras, mas esse processo pode levar bilhões de anos. O mais impressionante é que, embora essas estrelas estejam tecnicamente mortas, elas ainda brilham. Esse brilho fraco é o que resta de uma estrela que, um dia, foi vibrante e cheia de energia. Essa fase final de suas vidas pode durar por um período incrivelmente longo, já que as anãs brancas esfriam muito lentamente. A densidade extrema das anãs brancas. As anãs brancas são incrivelmente densas, como já mencionamos. Mas o que causa essa densidade tão extrema? O fenômeno responsável por isso é chamado de degeneração eletrônica. Basicamente, quando a estrela colapsa em uma anã branca, os átomos ficam tão comprimidos que os elétrons não podem mais ocupar os mesmos espaços. Essa repulsão entre os elétrons cria uma pressão que impede que a estrela colapse ainda mais. Isso mantém a anã branca estável, mesmo sem a fusão nuclear. A física quântica, que governa as partículas subatômicas, desempenha um papel crucial na estabilidade das anãs brancas. Sem ela, essas estrelas remanescentes colapsariam ainda mais, possivelmente se tornando buracos negros ou estrelas de nêutrons. Os tipos de anãs brancas. Existem diferentes tipos de anãs brancas, classificadas de acordo com sua composição química e temperatura. As mais comuns são as anãs brancas de carbono-oxigênio, que se formam a
partir de estrelas de massa intermediária, como o Sol. Existem também as anãs brancas de Hélio, que são mais raras. Elas são formadas por estrelas que perderam suas camadas externas antes de começarem a queimar hélio em seus núcleos. Finalmente, há as anãs brancas de oxigênio neônio, que se formam a partir de estrelas com massas maiores, mas que ainda não eram massivas o suficiente para explodirem como supernovas. Essas diferenças de composição afetam a taxa de resfriamento das anãs brancas, mas, em última análise, todas elas passarão por um processo de resfriamento lento até que se tornem corpos praticamente invisíveis no cosmos. O fim da linha, anãs brancas e o futuro do universo. O que acontece com uma anã branca após bilhões de anos? Eventualmente, ela esfria tanto que se transforma em uma anã negra. Este é o estágio final de uma anã branca, quando ela já não emite mais luz visível ou calor. No entanto, nenhuma anã branca chegou a essa fase ainda, pois o tempo necessário para isso acontecer é maior do que a idade atual do universo. Isso significa que todas as anãs brancas que vemos hoje ainda estão em fase de resfriamento. Elas continuam a brilhar fracamente, como fantasmas estelares que nos lembram da história épica de suas vidas passadas. No entanto, o destino final do universo pode estar intimamente ligado às anãs brancas. À medida que as estrelas em todo o cosmos esgotam seu combustível e se transformam em anãs brancas, o universo se tornará um lugar mais frio e escuro. O brilho final dessas estrelas pode ser uma das últimas fontes de luz à medida que o universo se expande e envelhece. As supernovas do tipo Ia, quando as anãs brancas voltam à ação. Apesar de serem estrelas mortas, as anãs brancas ainda podem, em certas circunstâncias, causar explosões espetaculares. Isso acontece em sistemas binários, quando uma anã branca começa a roubar matéria de uma estrela companheira. À medida que a anã branca acumula mais e mais massa, ela pode atingir um ponto crítico, chamado limite de Chandrasekhar, que é cerca de 1,4 vezes a massa do Sol. Quando isso acontece, a pressão interna se torna tão grande que a anã branca explode em uma supernova do tipo Ia. Essas explosões são tão brilhantes que podem ser vistas em galáxias distantes. As supernovas do tipo Ia são especialmente importantes para a astronomia, pois servem como velas padrão, ajudando cientistas a medir distâncias cósmicas e estudar a expansão do universo. O Sol, nosso futuro como anã branca. Agora que sabemos o que são as anãs brancas, você pode estar se perguntando: o que acontecerá com o nosso Sol? Bem, em aproximadamente 5 bilhões de anos, o Sol esgotará seu combustível de hidrogênio e passará por todas as fases que discutimos: gigante vermelha, nebulosa planetária e, finalmente, uma anã branca. O Sol não será massivo o suficiente para explodir como uma supernova, mas deixará para trás um núcleo brilhante e denso que continuará a esfriar lentamente por trilhões de anos. O sistema solar, como conhecemos, desaparecerá, mas o pequeno remanescente de nosso Sol, a anã branca, permanecerá como um farol no espaço. Essa é a história que nos aguarda, e entender o destino das anãs brancas é também entender o destino das estrelas como o nosso Sol. As anãs brancas são uma lembrança silenciosa de que até as estrelas têm seu fim. Elas brilham fracamente, mas guardam a história de vidas estelares intensas, explosões e transformações épicas. O destino de nosso Sol, e de bilhões de outras estrelas, é se tornar uma dessas joias cósmicas silenciosas. E, embora seu brilho final possa durar bilhões de anos, até mesmo elas têm um fim inevitável. Gostou de aprender mais sobre o futuro das estrelas? Se você se fascinou com esse tema, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para continuar explorando os mistérios do universo. Nos vemos no próximo vídeo.